desenvolvimento, o projeto que tem apoio da Agência Brasileira de Cooperação, e isso é um projeto que vem, já tem o seu um desenrolar. O fundo também argentino, nesse sentido, que tem a contrapartida para o desenvolvimento desse trabalho. E também há uma perspectiva dentro da inclusão no Mercosul de um projeto dentro do FOSEM, que é um fundo também no Mercosul para o desenvolvimento de projetos específicos, e começa a haver o desenvolvimento de um trabalho nesse sentido. Próximo. A perspectiva é de que possamos isso já é fato, estar na agenda dos ministros, da reunião de ministros do Mercosul, da ministra da Saúde. Isso agora no início do mês haverá uma reunião em que esse ponto já vai estar agendado. A criação de um grupo ad hoc também nesse tema, dentro do SGT-11, e a participação de representantes da ciência e tecnologia e da academia de toda essa estrutura do Mercosul, de países que, de alguma maneira, não tinham esse desenvolvimento, Uruguai e Paraguai. Basicamente, também fortalecimento das nossas farmacopeias argentina e do brasileira, e a RELAF ser ampliada, a RELAF nacional ser ampliada para o âmbito Mercosul. O próximo. Esse slide remete a esse esquema que vocês receberam, que, de alguma maneira, faz uma síntese do caminho que foi até chegarmos a essa condição de estar desenhando a construção dessa farmacopeia. Bem, desse ponto, agora a gente passa um pouco para tentar levar a vocês uma ideia um pouco do mercado, em que mostra um déficit e uma necessidade de quebrarmos um pouco, e a farmacopeia pode ajudar nesse sentido. Próximo. Desculpe, esse seria uma missão, uma finalidade em síntese da farmacopeia Mercosul, né? Ela será constituída por monografia de insumos e especialidades de interesse sanitário e de produção local. Nós vamos priorizar isso, que deve contribuir para o controle de qualidade de medicamentos utilizados em sistemas nacionais de saúde, bem como fortalecer os produtores de insumos e farmacêuticos. O próximo. Isso é uma transparência que veio dessa empresa suíça, e que mostra que o Brasil já galgou o 8º mercado mundial na área farmacêutica. Então, ultrapassamos o Reino Unido, e isso mostra aí o Brasil tendo somente a China, que já está avançando lá no 5º, mas que mostra o Brasil chegando a esse grupo de players, que eles chamam, dentro desse mercado, e dentro daquela tese, farmacopeias fortes, mercados fortes. Então, a gente vê o mercado americano, que lidera, mas o mercado japonês e o europeu possuem farmacopeias reconhecidas e de importância mundial, e nós começamos a chegar nesse ponto. Vocês terem uma ideia, se o Brasil somar ao mercado da Argentina, nós vamos passar a Espanha e seríamos o 7º mercado mundial, né? Nós iríamos aí para 26 bi de mercado, então nós já teríamos aí acho que o próximo fala isso. O próximo, por favor. Não, ele não colocou. E aqui a gente coloca, muito rapidamente, a desconexão dessa importância, desse ranking com as nossas importações e exportações. Vocês observam que em 2009 e 2010 nós tivemos aí, e já dá para olhar que temos um déficit na balança, no sentido... Desculpe, por não? É preço fábrica. E são dados do MS, que é uma empresa que possui esse conhecimento nos países. Então, mostra aqui, na área de insumos, essa desconexão, né? Nós temos aí uma exportação de 441 milhões para uma importação de 2 milhões e 108 no ano de 2009. Em 2010, nós tivemos aí a exportação, isso de IFAs, de 596 para uma importação de 2 milhões 421.
Talvez por isso, na Folha de São Paulo de hoje, se os senhores e senhoras observaram, há uma notícia que fala que genérico eleva déficit comercial na saúde, né? Em que fala da dependência dos insumos, e aí um pouco disso que a gente constata. Na outra, próxima, os medicamentos também, não, mais ainda, né? Nós temos aí a exportação em 2009 de 944 para uma importação de 4 bi e 50 milhões. Em 2010 isso aumentou, e que vai levar, próximo, por favor, a esse déficit que ele aumentou em relação 2009 e 2010 para 32% esse déficit dentro desse tema. Isso são dados da ABQIF, que é uma associação de produtores de insumos e recipientes, e que mostra essa possibilidade. Então, o que eu quero trazer no final, e finalizando essa apresentação, é que esse trabalho, o fortalecimento da farmacopeia brasileira e mais a farmacopeia brasileira participar desse momento importante da construção da farmacopeia Mercosul, leva a essa possibilidade de trazermos a condição local, a produção tanto de monografias e de substâncias químicas de referências que poderão trazer, não é assunto da farmacopeia a produção, isso aí em que pese a agência também está dentro desse tema, mas isso envolve uma quantidade de áreas do governo importantes, mas que a farmacopeia brasileira e a farmacopeia Mercosul poderão avançar nesse sentido, criando farmacopeia forte para mercados fortes, que, de alguma maneira, essa é o nosso trabalho. Obrigado. Não sei se eu poderia acrescentar mais algo dentro de alguma indagação, mas sou aberto para isso. Cília. Sim. Senão as pessoas não vão ouvir o que você pediu para ele. Gostaria que você falasse sobre a questão mandatória da utilização da farmacopeia brasileira, segundo a legislação brasileira. Isso foi uma falha da minha apresentação, desculpe, a doutora Maria Cecília lembrou bem. Desde a primeira edição, que foi colocada em 1929, a farmacopeia brasileira possui dispositivos de que, se há uma monografia inscrita, ela é mandatória no sentido do controle de insumos e medicamentos ser de acordo com aquela monografia. A monografia ela tem o arcabouço de fazer ensaios, contempla ensaios principalmente de identificação de impurezas e de potência, doseamento, que remetem a uma decisão compulsória. Então, se houver monografia na farmacopeia, todo o ensaio feito no nosso país deve atender às especificações que estão colocadas. E isso, historicamente, vem sendo colocado, e a quinta edição não poderia deixar de também trazer esse dispositivo. A RDC 49 trouxe esse dispositivo, que esses requisitos devem ser atendidos pelo mercado produtor para o decorrer das análises de insumos e produtos acabados. Bom, a gente vai abrir então a discussão. Doutora Maria Cecília. Rapidamente, até pelo adiantado da hora, a nossa intenção em trazer essa apresentação aqui foi primeiro deixá-los atualizados e sensibilizá-los para os assuntos referentes à farmacopeia. Como foi apresentado aí nesse esquema anterior, nós temos encaminhado todas essas discussões junto à Argentina, dentro do MICBA, e também no GMC, nas questões relativas à farmacopeia regional, à farmacopeia Mercosul, algumas atividades que estão diretamente ligadas a questões políticas que eu entendo importante deliberação dessa diretoria colegiada. No primeiro momento, nós precisamos sensibilizá-los para o lançamento de algumas situações, alguns formulários nacional, formulário fitoterápico nacional é o primeiro,
foi o resultado de um grande esforço de um grupo, a terceira edição da farmacopeia homeopática, a DCB. Então, nós vamos solicitar que esta diretoria colegiada, em tempo oportuno, opine sobre as questões relacionadas ao recurso para a edição desses compêndios, né? Queria dizer para os senhores que no início do nosso trabalho, quando a gestão da farmacopeia vem para a Anvisa, nós tínhamos 68 substâncias químicas de referência, hoje nós estamos com 92, graças ao trabalho conjunto com a Argentina e graças ao reconhecimento mútuo de substâncias de referência. E gostaria de tratar com os senhores da apresentação que nós faremos na reunião de ministros do Mercosul, porque nós estamos encaminhando uma proposta que tratará principalmente do fortalecimento dos laboratórios nacionais de controle de qualidade e laboratórios analíticos que apoiam as farmacopeias, e aí não só a do Brasil, mas dos outros 3 países, assegurar a qualidade uniforme dos produtos que circulam no Mercosul, prioritariamente desenvolver e certificar insumos farmacêuticos ativos produzidos nestes 4 países e um intercâmbio físico de substâncias de forma mais contundente e mais ativa. Então, nós precisamos de ter de qual o encaminhamento de que esta é a política que deve ser seguida e, principalmente, ressaltar aos senhores cujos servidores que estão sob a direção dos senhores, que participam da farmacopeia brasileira, da importância do falar da Anvisa durante aqueles grupos. É muito... em cada CTT, em cada grupo da farmacopeia, existe um representante da Anvisa que fala por ela. Então, a falta desse servidor neste grupo acarreta, sem sombra de dúvida, danos para as políticas desta casa. Então, são 3 solicitações que eu gostaria de deixar com os senhores. A primeira é que colaborem conosco no sentido de encontrarmos financiamento para a edição das nossas obras, que já estão prontas para isso. A questão do apoio à nossa proposta para a reunião de ministros, agora no Paraguai, no próximo dia 8 de junho, e tratar da permanência dos profissionais que estão sob a direção dos senhores na farmacopeia brasileira. Bom, eu estou me inscrevendo aqui, não sei como que, se os outros diretores vão querer se manifestar, mas, Cília, eu acho que a exposição do Bezerra, né, ela primeiro resgata a preocupação que a Anvisa vem demonstrando nos últimos tempos, de que farmacopeia é uma coisa séria, né? E na medida em que estrutura uma área, atribui uma coordenação e define questões que são estratégicas, considerando o caráter mandatório da farmacopeia, e que é também estratégico, porque nós temos o dever de ter no Brasil, e na medida do possível, construir com os países do Mercosul uma farmacopeia que dialogue com a nossa realidade, né? Nós sabemos que a simples adoção de compêndios de outros países em situações quando a nossa farmacopeia não prevê aquele produto, aquela metodologia, se de um lado resolve a questão sanitária, de conformidade, de controle de qualidade das substâncias, de um outro gera um conjunto de movimentos que colocam para a realidade brasileira demandas que são oriundas de uma outra realidade e que muitas vezes, inclusive, tem como foco a disseminação de tecnologias, de equipamentos, de produtos e de métodos que envolvem equipamentos e métodos produzidos pelos parques produtivos daqueles países, né? Então, eu penso que
uma farmacopeia